A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu quero compartilhar uma palavra para o seu coração. A mensagem de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 14. Hebreus capítulo 5, do verso 13 ao verso 14. Se você estiver de posse aí da sua Bíblia, abra ela e acompanhe a leitura. Se você não estiver, não tem problema, apenas ouça a mensagem e confira depois. A mensagem que eu vou ministrar hoje, ela é tirada desse livro aqui, ó. Minuto com Deus. 365 mensagens para abençoar o seu dia. É uma mensagem curtinha, é uma leitura aqui, ó, de uma página, que dá aproximadamente 3 minutos, mas são 3 minutos transformadores. Você pode adquirir esse livro onde você estiver, pelo site da editora UpBooks. O link para você adquirir vai estar aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. E quando você adquire esse livro, você está abençoando esse ministério e você está sendo abençoado também, né? Porque são 365 mensagens. Você tem mensagens aqui para o ano todo. Diz assim o texto, Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Crianças se alimentam de leite, bebês se alimentam de leite, mas adultos se alimentam de coisas sólidas. Existe uma síndrome que é explicada pela psicologia, que é apelidada de síndrome de Peter Pan. São pessoas que não querem crescer. Lembra do personagem Peter Pan? Aqui no Brasil a gente fala Peter Pan, mas o certo seria Peter, né? Peter Pan. O Peter Pan era um garoto na história, né? Um garoto de 10 anos que não queria crescer. Então, muitas pessoas, elas são acometidas por essa síndrome. Elas não querem crescer. Elas não querem avançar, elas não querem mudar de comportamento. E crescer aqui, eu falo no sentido de amadurecimento. Deus não quer que nós sejamos crianças espirituais para sempre. No momento da nossa conversão, no momento em que estamos conhecendo as coisas de Deus, os princípios espirituais, nós somos como se fôssemos crianças espirituais. Mas com o passar do tempo, nós precisamos crescer. Algumas coisas não podem mais serem vistas da mesma maneira por nós. É preciso que haja um olhar de amadurecimento da nossa parte diante de algumas situações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que estão na igreja e aí teve um evento na igreja. Teve lá o congresso de mulheres. E aí essa pessoa
ajudou a montar o cenário, né, a organização, a ornamentação, ajudou a colocar as cadeiras, convidou muitas pessoas, participou no dia ali, ficou na entrada recebendo as convidadas, e o congresso foi uma bênção. E aí no final do congresso sempre tem aquele momento dos agradecimentos. E aí a pastora começa a agradecer uma, começa a agradecer outra, começa a agradecer outra. E a pastora então esquece de agradecer aquela irmã que ajudou. Aí aquela irmã volta para casa frustrada, decepcionada, querendo largar a igreja, querendo abandonar tudo, querendo mudar de igreja. Por quê? Porque o nome dela não foi mencionado lá na hora dos agradecimentos. E o inimigo, ele usa esses momentos, né? Assim, essas situações conflitantes, para encher a nossa mente de minhoca. Satanás começa a dizer assim: é porque ela não gosta de você, é porque ela acha que você quer competir com ela, é porque a pastora acha que você quer tomar o lugar dela, é porque a pastora tem inveja do seu relacionamento com o seu esposo. E não é nada disso, irmãos. Às vezes foi por um esquecimento mesmo, sabe? Porque quando tem evento na igreja, é tanta coisa acontecendo, são tantas situações, que às vezes você tem que se atentar, que na hora de agradecer você acaba esquecendo de alguém. Mas aí essa pessoa fica ressentida, ela até continua indo nos cultos, mas vai com aquele coração frio, não quer mais se envolver, não quer fazer mais parte da célula. Sabe o que é isso? Falta de maturidade. Falta de maturidade. Eu quero ficar só nesse exemplo aqui, que é um exemplo comum a todos nós que fazemos parte de uma realidade de igreja. Nós precisamos entender que aquilo que fazemos para o reino de Deus é reconhecido nos céus. Mas só que muitas vezes vai ser esquecido pelos homens. E não esquecido num sentido proposital, no sentido de querer desmerecer o seu trabalho, mas de esquecer mesmo. Às vezes eu esqueço o nome de alguém, o nome de uma pessoa. Às vezes eu participo de algumas coisas, né? Encontros de casais, por exemplo, que eu e minha esposa fazemos, e a gente está até planejando, né, de fazer um esse ano ainda. E aí no encontro de casais você conhece 50 casais, você conhece 100 pessoas. Naquele momento ali, naquele final de semana, a gente até se acostuma com os nomes, né? As pessoas estão com um crachá, você chama pelo nome e tal. Só que passam alguns meses e aí você encontra essa pessoa em algum lugar e a pessoa fala: Pastor Edivaldo, que bênção! E eu até me lembro de fisionomia. Eu sou bom com fisionomia. Mas para lembrar nome de 100 pessoas, irmãos. Então assim, cuidadosamente eu falo: meu querido irmão, minha querida irmã, que bênção, que prazer em revê-los. Mas na minha mente está assim, ó: quem são esses? Da onde que eu conheço essa pessoa? Então as pessoas precisam ter maturidade. Maturidade. O Carlos Henrique está falando assim, ó: falando em encontro de casais,
Eu vou, hein? Com a Daiane, em nome de Jesus. Amém, Carlos. Estamos orando por você, pela sua família, para que Deus permita que você vá. E nós temos que entender a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que nós tenhamos maturidade para edificar a sua igreja. Uma igreja formada por pessoas maduras será certamente uma igreja que fará diferença na comunidade, na sociedade. A vida requer que nós avancemos para a maturidade. Eu dei o exemplo de igreja aqui, mas nós temos que ser maduros em vários aspectos, em várias áreas da nossa vida. À medida em que o tempo vai passando, nós precisamos ter mais experiência, mais tato para lidar com pessoas, com situações. Nós precisamos assumir responsabilidades. Assumir responsabilidades. Quem é maduro na fé, assume as suas responsabilidades. Não fica se justificando, mas assume as suas responsabilidades. Porque crescer também significa tomar decisões. Quando a gente cresce, a gente automaticamente se vê obrigado a tomar decisões. Enquanto você é criança, alguém toma decisões por você. Alguém assume os seus BOs. Mas quando você cresce, você se torna responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, Paulo escreveu assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu sei que nós vamos levar conosco, por toda a nossa vida, características nossas que eram inerentes à nossa infância. Coisas que vieram através da nossa criação, da influência dos nossos pais, o nosso jeito de falar, o nosso sotaque. Eu tenho um sotaque mineiro que eu herdei dos meus pais. Eu convivi com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, então eu tenho esse sotaque mineiro. Eu guardo uma herança cultural que eu trouxe da minha família, uma herança, eu diria, gastronômica, as comidas que a gente se acostumou a comer. Tudo isso é uma herança que nós trouxemos desde a infância. Por isso que algumas coisas nos remetem ao passado. Um cheiro, né? Uma situação. Às vezes você vai em algum lugar, você pensa assim, gente, esse lugar me trouxe lembranças da minha infância. Esse lugar me lembrou do meu pai me trazendo aqui para brincar, da minha mãe me carregando no colo. Mas agora nós somos adultos. Agora nós estamos escrevendo a nossa história. A maturidade, ela traz consigo discernimento, sabedoria, crescimento espiritual. Seja uma pessoa madura. Seja uma pessoa madura.